Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo, sempre para falar um pouco sobre astrologia, conversar um pouco sobre filosofia, teosofia, os assuntos importantes da semana, sempre tentando refletir sobre os acontecimentos e tentando trazer assuntos, né, e pontos aí para que vocês também reflitam sobre os acontecimentos que vivemos aí, né, numa fase aí bastante difícil, acho que para a história da humanidade, é, principalmente pela falta de é, talvez um pensamento mais unificado, né? Talvez um pensamento mais direcionado, né? Então, realmente a era de Aquário impõe uma certa descentralização das informações, uma certa descentralização do poder, né? Isso acaba gerando uma desconexão, né? No primeiro momento, uma desconexão, né? E muito porque, na minha visão, acho que vocês que me assistem já devem ter entendido, muito porque as pessoas elas são desconectadas do seu próprio centro, né? Elas muitas vezes procuram gurus ou um caminho externo, né? Que conduza a vida delas, né? E como o que mais a gente tem hoje em dia são caminhos, né? São ideias divergentes, né? Jeitos diferentes de fazer as coisas. Isso tem, lógico, tem um lado extremamente positivo, né? Que abre espaço para uma diversidade, né? E, e para o intercâmbio entre essas diversidades. Muitas vezes a gente não consegue achar uma linha, né? Uma linha que liga os pontos, né? Ou seja, que liga os assuntos, que liga os meios, né? E a gente acaba ficando meio perdido em tantas possibilidades. A gente está numa nação de leão e eu tenho dito para vocês que muito do que fala o arquétipo de leão fala desse centro interno, né? Que cada um tem que achar, esse centro que é como se fosse um sol, né? Que assim como o sol distribui luz e calor, né, para o sistema solar, né? O que faz a gente ter a possibilidade da vida na Terra, né? A luz e o calor. Assim deveria ser esse centro, né? Dentro da estrutura, né? Do ser humano. Esse centro fisicamente, né? A gente vai ter que dizer que o órgão principal do corpo que mantém ele vivo é o coração. Quando a gente pensa nisso numa pensando nos outros corpos, né, um corpo etérico, astral, mental, a gente vai ter, né, os chakras que vão gerar né, essa energia ligada a esse centro, né, que deveria ser na vida de cada um aí ah, realmente o centro, né, motor da vida, né, motor das inspirações, das aspirações, dos ideais, né. É, afinal de contas, né, o que o idealista tanto procura, né, externamente, que muitas vezes não está dentro dele mesmo, né. Então a ligação estreita entre os signos de Aquário e, né, e de Leão, que na minha visão, né, até eu posso citar isso aqui, o meu mestre, né, professor José Henrique de Souza, da Eubiose, dizia que os discípulos deviam, né, entender a lei, né, dos opostos, né, ou a lei da polaridade, né. Então,
eu tenho usado bastante essa lei assim dentro daquilo que eu posso compreender dela, né? Então eu acho que muito a gente ganharia em oportunidade se a gente conseguisse entender a relação, né, entre o signo de Leão e o signo de Aquário. Eu dei vários exemplos aqui dentro da saludação de Leão, dei exemplo na Lua crescente, na Lua cheia, ainda estamos na Lua cheia, né? A Lua cheia aconteceu quinta-feira, e vou falar um pouquinho agora da Lua minguante em Touro, que vai acontecer ali entre quinta e sexta-feira. E eu sempre trago assim como ponto primordial, né, quando a gente fala do signo de Leão, é que Leão representa a nossa confiança, né? E esse centro, né, de vida, ele traz essa confiança, mas muitas vezes a gente fica desconectado dele, né? A gente pode sofrer um trauma quando é criança e não criar, né, um senso de autoconfiança necessário. A gente pode, durante a vida, é, ter se sentido, talvez se sentido rejeitado ou sentido diminuído, né? Hoje as questões relacionadas a bullying são tão importantes, mas todas essas coisas podem diminuir, né, esse contato que temos com esse centro, ou pelo menos com essa autoestima, essa autoconfiança, que deveria ser algo natural em nós, né? Eu tenho ascendente em Leão, né? É, e eu queria até dizer para vocês aqui, né? Algumas vezes eu falei, citei algumas coisas, e depois eu fiquei pensando, né? Pô, ele está falando como se fosse fácil, né? Ele está falando como se fosse algo natural, né? E é exatamente nesse ponto que eu queria talvez fazer um pequeno ajuste. Não é natural, é algo extremamente importante que a gente conquiste, né? É natural quando você tem um Sol, quando você tem uma Lua, você tem uma Vênus, né? Passando, fazendo bons aspectos, né? Com os outros planetas, né? Então, essa confiança é natural, né? Quando você tem alguma coisa algum ponto, algum aspecto que te traga algum desafio, aquilo tem que ser trabalhado, né? Para que esse centro seja encontrado, né? Eu até citei para vocês questões falando que a gente pode pensar isso de três níveis, né? A gente pode pensar isso num nível mais básico, né? Onde o indivíduo ele vai se apoiar sua confiança em aspectos externos, né? Na sua aparência, nos seus bens materiais, na família, né? A gente pode ter uma pessoa, a família pode ser alguém de prestígio ou alguém, né, com posses. Então, isso pode ser herdado. Então, as facilidades podem acontecer e as dificuldades também podem acontecer, né? As pessoas podem, como eu disse, passar por bullying, passar por questões de rejeição, questões relacionadas à própria dificuldade da pessoa, né, de obter sucesso. Eu, por exemplo, eu sempre faço aqui vídeos falando de astrologia e eu tenho plena consciência, né, dos problemas dos meus vídeos, né, porque eu sou alguém que não consigo apenas transmitir pequenas ideias, eu gosto de criar ideias, né, desenvolver conceitos, né, para trazer para vocês e eu acho até desnecessário, né, fazer vídeos curtos, né. Talvez um dia eu faça, talvez eu comece a fazer vídeos curtos, talvez eu comece a dar pequenas dicas, mas não é aquilo que me agrada, né. Eu gosto realmente de desenvolver assuntos, desenvolver temas, então é isso que eu trago aqui para vocês. E eu sei o quanto é difícil as pessoas. Eu precisaria ter um nível de carisma muito grande para trazer um grande público para um tipo de vídeo como esse aqui. Por outro lado, também eu tenho plena consciência de que eu não tenho um estereótipo de alguém que fala de astrologia, né? Eu não me visto
eu não faço grandes, talvez eu não tenho os trejeitos, eu não falo como alguém que faz astrologia, né? Eu busco outros assuntos, eu trago outras visões. Então eu tenho plena consciência, né, de que quanto seria difícil vender esse produto que eu tenho. Mas é um produto que me faz feliz. Todo vídeo que eu faço, eu fico pensando nas coisas que eu falei para vocês, eu fico analisando, e fico me colocando no lugar de vocês, né? Quão feliz eu estaria se eu tivesse recebendo essas dicas ou esses toques, né, para que me impulsionasse a buscar mais conhecimento. Então, eu fico feliz com o que eu faço, né? E mas é difícil a gente desenvolver um sentido de, né, uma autoestima dessa, né, que fica satisfeita apenas em fazer, né, o que se propõe. Geralmente a gente precisa, né, de likes, a gente precisa de visualizações, a gente precisa da resposta do outro, né? Por isso que foi tão importante eu falar semana passada sobre a resposta do público ou a resposta do outro, né? Essa lua, essa lua cheia em Aquário, ela falou bastante sobre isso, né? Se a minha influência, né, realmente faz bem para o grupo e vice-versa. Então, acho que são assuntos bastante interessantes. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar nessa lua minguante em Touro, né? Que se a gente for contar, né? Já dei essas dicas para vocês. Se a gente for pensar na relação de Touro com Leão, Leão, né, a gente contar a partir de Leão, a gente vai chegar na casa 10, que é sempre a casa 10 é sempre a casa do sucesso, né, e do prestígio que a gente tem. A gente vai chegar em Touro, ou seja, o leonino sempre busca ser, né, e produzir algo de valor, né? É, ser alguém valoroso, né? E aí vocês podem buscar, né, quando eu falei sobre touro, o quão touro é eficaz, né, e capaz quando ele produz valor. E eu falei nos vídeos que eu falei de touro que muitas vezes as pessoas olham o arquétipo de touro como pensando no valor externo, o valor material, né? Mas existe um valor interno que é o valor do caráter, né? O valor das coisas que nos trazem firmeza, né? E força de vontade e senso de honestidade, senso né, de aquela vontade de fazer o certo pelo certo, né? Então, o leonino, essa é a aspiração, né, do leonino, é ser alguém de valor, é ser alguém valoroso. E isso se a gente pegar toda essa jornada que a gente fez aqui falando sobre o signo de Leão, vocês vão lembrar que eu falei que a grande questão por trás do signo de Leão o Leão é aquele que busca identificar o valor que ele tem, né? Se identificar como alguém de valor ou fazer essa pergunta: qual que é o meu valor, né? Ah, porque esse valor, né, vai retroalimentar, né, aquela autoestima que ele tem, né? Por isso também, né, a questão da resposta do público, né, a resposta do outro. Então, todas essas coisas se somam, né? E chegando nessa lua minguante de Leão, né, ela deveria minguar o quê? Ela deveria minguar exatamente o contrário né? Ou seja, a falta de autoestima, ela deveria minguar falta ou seja, o desânimo, né? A falta de ânimo, ela deveria reforçar, né? O que a gente pelo menos interiorizasse
os valores que a gente adquiriu, né, com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Então, a gente pode dizer que esse trabalho, esse esforço, ele se reflete no que a gente tem, nos bens materiais? A gente poderia dizer que sim, né? A gente poderia dizer que o que é assim, a vida material que a gente tem é um reflexo do quanto a gente se esforça, né, e trabalha. Então isso tem a ver, exatamente, eu quero mostrar para vocês a relação, né, entre trabalho e esforço, que também se demonstra nesses dois signos, né? O esforço que eu faço, né? A garra que eu tenho, Leão, que ela vai se realizar, né, no meu sucesso em touro, ou seja, na minha realização em touro. Lembrando que realização tem, ou concretização, tem tudo a ver com o signo de terra, né? Ou seja, alguém que torna real ou aquilo que é só uma ideia ou que é só um sentimento, né? Os signos de terra têm essa capacidade, né? Muito mais, né? O signo de terra fixo, né? Que tem essa, essa perseverança, né? Em não desiste, né? Até que alcance os seus, né? O seu desejo, aquele plano, aquele planejamento que ele tem. Então, todas essas coisas estão relacionadas, né? E temos alguns pontos que reforçam isso, né? E alguns pontos que diminuem, né? E eles são pontos fortes, né? São outros aspectos que estão acontecendo no céu. Eu vou tentar explicar para vocês aqui como eles funcionam, né? Mas uns ajudam a gente nessa jornada e tem outros que, né, dão uma diminuída nessa força. Para começar, sim, a grande ajuda vamos dizer assim, nessa compreensão, nessa conscientização da autoconfiança, da autoestima, é a entrada de Vênus, né, no signo de Leão, fazendo um ótimo aspecto para Júpiter em Áries, né, ou seja, realmente colocando. São dois benéficos, né? Não se pode esquecer, são dois benéficos, Júpiter e Júpiter e Vênus são dois benéficos, ou seja, são dois planetas que sempre ou amenizam os problemas, né, ou trazem algum tipo de sorte, algum tipo de facilidade, né? Então, é um momento muito bom para a gente fazer as pazes com a nossa autoestima, né? Principalmente, eu digo isso principalmente quando a gente pensa nesses exemplos que eu dei, né, de pessoas que tiveram tiveram traumas ou relacionados à rejeição ou traumas relacionados a talvez uma família que não valorize ou talvez bullying, né? Então é um grande momento para a gente fazer as pazes aí, né? Você tenha facilidade ou não, é um grande momento exatamente para você fazer as pazes com a sua autoestima, com a sua autoconfiança. Lembrar que para as coisas não ficarem no nível mais baixo, ou seja, não não fique só no nível assim, dos exemplos, assim, dos troféus, né? Ou seja, das, dos aspectos externos que te deem confiança, né? Eleve o nível, né? Busque esse centro interno, que assim como o sol traz luz, né? Luz e calor, traga essa luz, essa alegria de viver, né? Lá do centro, lá do seu, assim, dessa conexão que você tem com a divindade dentro de você, traga isso para fora. Busque esse centro, porque essa Vênus vai ajudar muito nisso. E outra coisa que talvez eu não tenha dito nos outros vídeos, né? Mas eu disse nesse vídeo, esses
esses aspectos externos que trazem confiança, como eu falei, por exemplo, a sua aparência física, ou os bens materiais, né, ou o cargo que você tem, eles devem ser valorizados porque eles foram conquistados, né? Eles foram conquistados, mas realmente não pare neles, né? Eles não são o motivo, né, da sua. Eles não, eles limitam o seu valor, né? Porque você vale muito mais do que esses aspectos externos, né? Então, suba um nível, busque o valor que você tem dentro de você, né? E consiga viver isso de forma plena, porque Vênus, passando por Leão, vai trazer essa conexão com a criança interior, essa conexão com essa alegria, essa vontade de viver, de ser feliz, né? E aproveite isso no seu máximo. Principalmente porque faz um bom aspecto com Júpiter em Áries, ou seja, a coragem de Áries com a coragem de Leão, né? Dois signos de fogo, então aproveite isso sim, no mais alto nível. E aí, o que eu queria dizer, que vai um pouco contra, né, tudo isso que eu falei até agora, e aí eu queria explicar, assim, acho que da melhor forma possível, né, porque para vocês entenderem, né, o que significa um e o que significa outro, é a questão que Mercúrio já entrou em Virgem, né, o Sol acabando, estamos na lua minguante, né? Então, daqui a alguns dias o Sol também entra em Virgem, né? E aí, Virgem é aquele arquétipo do ser humano que olha para si mesmo, né? E busca e quer buscar a perfeição, quer buscar o aprimoramento. E muitas vezes, né? É aí que eu queria aproveitar até essa lua minguante, né? Para dizer, para a gente poder refletir, né? Muitas vezes a gente vai em busca de um aperfeiçoamento, de um aprimoramento, porque a gente não acredita no que a gente é, ou porque a gente acha que o que a gente é inferior, né? É, e aí, para quem, por exemplo, tem um signo de virgem bastante forte, isso é um elemento, né? Ao mesmo tempo que é um elemento de, de busca, né? Podemos até dizer de planejamento, né? Quem é virginiano, em algum grau, sempre vai planejar a melhoria, sempre vai planejar, vai criar um método para melhorar, vai criar uma técnica, né? Então, isso leva tempo, né? Esse aprimoramento leva tempo, essa melhora leva tempo, mas a gente não pode esquecer que é um aprimoramento, né? É uma busca por melhoria, porque a gente não pode deixar de acreditar no que a gente é, né? Eu acho que isso é uma coisa que muita pouca gente, eu não vejo ninguém falar isso, mas eu acho que isso é essencial. O mestre professor José Henrique de Souza, nos seus textos, ele dizia que a crítica, né, ela é muito favorável, né? Você, às vezes, se você critica a si mesmo, né, se você consegue enxergar pontos positivos e pontos negativos em você, isso é essencial para você melhorar, né? Mas que a dúvida é muito ruim, né? A dúvida é muito deletéria porque a dúvida te coloca numa situação em que você se paralisa, né? E você deixa de acreditar nesse centro, né? É, então, ele não disse isso com todas as palavras, mas eu estou dando a minha interpretação, né, sobre o que o mestre disse. Então, ele sempre diz nos seus textos que a dúvida é um problema muito sério, porque a dúvida não leva a lugar nenhum, né? É diferente da, da, do, da vontade de se aprimorar, né, virginiana, né, muito positiva, porque vai levar o indivíduo com maturidade, né,
olhar para si mesmo e dizer, olha, eu preciso talvez aqui fazer, falando, pegando o meu exemplo, né, eu preciso talvez completar o pensamento mais rápido para fazer um vídeo mais curto, né, para tentar trazer mais público, né, então isso são críticas, são, né, buscas por aprimoramento. Agora, o que é dúvida, né? A dúvida é quando eu falo, olha, o meu canal tem pouca audiência, né? Será que eu deveria realmente fazer mais vídeos de astrologia? Então, eu queria mostrar essa diferença para vocês, porque essa diferença é essencial, na minha visão, e ela vai realmente fazer a diferença na vida de vocês quando vocês se perguntarem, né, o que é dúvida, né, e o que é minha vontade de melhorar, né? Então, não parem, não deixem de ser ou de fazer o que vocês querem por causa da dúvida, né? E o conselho que eu posso dar para vocês é exatamente esse. Se conecte com o seu centro, se conecte com esse sol, né? A gente for pensar fisicamente né, com o seu coração, a gente pensar astralmente com o seu chakra cardíaco, né? Se conecte com essa fonte de vida, e não sejam paralisados por dúvidas, né? Até um exemplo para quem tiver curiosidade, né? Se você entende de chakra, né? Se você olhar, por exemplo, a gente tem um sete chakras, a gente tem um chakra coronário, né? Que é o chakra o chakra mais espiritual que a gente tem, que ele está no topo da cabeça voltado para cima. Quando você vê o desenho do chakra coronário, você vai ver que tem um sol dentro do chakra coronário. É como se o chakra coronário, né, desse centro de força, né, no topo da cabeça, você pudesse ver o seu chakra cardíaco, né? É como se no meio do chakra coronário tivesse um reflexo ali do chakra cardíaco. Então, para vocês verem como é importante, né, esse centro, e como é importante que a gente realmente seja tocado por ele, né? Seja tocado por vontade de viver, por fé, confiança, autoestima, né? E eu estou dizendo isso aqui da forma mais franca possível, né? Para que vocês, para motivar alguém, para valorizar quem já tem, né? Quem já entende o valor da autoestima e para motivar quem não entende, né? Então, realmente é um momento aí que eu espero que vocês aproveitem, né? E que vocês também consigam enxergar essa questão da o que é dúvida, né? E o que é a minha vontade de se aprimorar, né? O que é a minha vontade de me aperfeiçoar, de melhorar, de me fazer melhor, né? Virginiano. Então, olhem essa situação, né? Com olhos de águia, né? Olhos, né, de quem vê um campo mais aberto, né, e vejo esse cenário mais aberto, né, e vejo como é importante vocês, é, como é importante ao mesmo tempo que essa transição, né, de leão para virgem, que a gente esteja altamente motivado, né, a, a produzir algo de valor, né. Lembrando que o signo de Virgem, esse ímpeto, né, essa vontade que surge no Leão, ela vai se buscar uma concretização, uma realização no signo de Virgem, né? Aquela ideia inicial que eu tive, que era só um sonho, ela se concretiza, né, no signo de Virgem. Como eu disse para vocês nesse vídeo mesmo aqui, os signos de terra têm esse poder de concretizar as coisas, de fazer, né, o sonho ou a aspiração, né, ou essa vontade se concretizar, virar real.
né? Então, muitas coisas para falar, né? A gente pode levar essas coisas que eu falei para vocês aqui para vários campos, desde o que a gente está vivendo aí na política até nas questões monetárias. Mas se eu me prolongar nesse vídeo vai ficar muito longo, mas pegue essa ideia, esse conceito que eu estou trazendo para vocês, aproveitem esse conceito que vai ser bastante proveitoso aí para vocês. Semana que vem eu vou falar da lua nova, é, da lua nova do ciclo de Virgem, né? E no dia 27, último domingo, dia 28, né? Dia 28, último domingo do mês, que seria a lua crescente do signo de Virgem. Eu vou tentar adiantar o vídeo, porque eu vou estar viajando esse final de semana, né? Então, mas eu vou tentar adiantar o vídeo, se eu não conseguir, me perdoem. Uma outra coisa também, em outubro, eu saio de férias, né? E eu devo ficar 1 ou 2 semanas aí também, talvez sem fazer vídeo. Nos outros anos eu, eu me esforcei, eu fiz o vídeo no local onde eu estava, arrumei uma forma de fazer, mas esse ano eu não sei se eu vou conseguir, né? Vou estar viajando aí, vou estar no Nordeste, eu não sei se eu vou conseguir fazer de lá. É, mas se vocês pedirem aí, eu tento fazer de onde eu estiver, né? Mesmo perdendo algum tempo aí de relaxamento, eu procuro, eu tento fazer o vídeo no final de semana. É até importante dizer isso para vocês, né? Porque outubro vai ser o mês aí das eleições, né? Começo do mês, primeiro turno, final do mês, segundo turno. E eu citei, né? Falei para vocês no começo do ano, o, que o ano começou ali com o signo de Gêmeos e Escorpião bastante tensos, né? E, e são reflexos, são coisas, né? Aquilo que estava refletido lá no mapa astral do ano novo astrológico, ele acaba se repetindo, né, durante o ano, e vai se repetir ali dia 1 de novembro, temos aí a lua, até trouxe aqui o mapa para vocês darem uma olhada, mas temos uma lua nova em Escorpião, acionando as mesmas tensões nos signos fixos, né? Dessa vez, o único signo que não vai ser tocado vai ser Leão, mas é lógico que se você tiver algum planeta, né, um ponto importante Leão, você vai se sentir também bastante incomodado, mas vai ser uma tensão bastante forte é, dos, envolvendo Escorpião, Aquário, né, e Touro. Então, e aí a gente sabe, que o quanto, né, a população sente as questões financeiras, né? Temos aí uma recessão, uma promessa de recessão, não para o Brasil. O Brasil, vamos ver se o Brasil aproveita, né? Mas o Brasil está surfando nessa crise financeira até o momento, porque a gente fornece muita matéria-prima, né? E o governo está fazendo concessões em impostos, né? Que a gente não sabe qual vai ser o impacto disso depois, né? Quando esses impostos voltarem. Então, são, são coisas que estão nos ajudando nesse momento, mas a pancada pode vir muito grande lá na frente, né? E
o que pode, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas um ator também que é muito bastante importante, que também que estava presente lá no mapa, né? Do ano novo astrológico, mas que vai ser concomitante aqui nesse momento. Vou até pegar o mapa aqui, vai ficar mais fácil de explicar. Então, aqui, dia 1º de novembro, né, temos aqui, olha, uma quadratura T formada por Lua, Saturno em Aquário, Urano em Touro, Sol, Vênus e Mercúrio em Escorpião. Então, aqui é realmente é, rebeldia, talvez convulsão social, né, ou muita crítica política. E aí eu acho que o que mais vai incomodar é esse Marte que hoje está saindo de Touro, né? Está entrando aqui em Gêmeos, que nessa data vai, se não me engano, é dia 30 de outubro, né? O dia do segundo turno, mas esse Marte aqui fica retrógrado em Gêmeos, né? Fazendo quadraturas aqui, olha, para os dois regentes de peixes aqui, né? Então, faz quadratura para Netuno em peixes, faz quadratura para Júpiter em Áries, né? Mas ambos são regentes de peixes. Então, peixes também sempre tem relação com as massas, né? Com as multidões, né? Então, dias conflitantes aí, né? Eu não quero assustar vocês, mas coisas que eu imagino, né? Se o Bolsonaro perder, ele começar a fazer movimentações em busca de um golpe, né? Em busca de um, né? Ou ele vai usar a comunicação, né? Para incitar o conflito. Isso também pode acontecer do lado da esquerda, né? Se a esquerda perder, também começar a citar a população por algum tipo de conflito, né? Mas de qualquer forma, né? Marte retrógrado em Gêmeos, ou seja, eu vou ter uma comunicação agressiva, né? Eu vou me comunicar de forma agressiva, né? E isso pode ser, né? No contexto político pode, assim, atiçar conflitos sociais, mas na nossa vida pessoal também vai ter né, aquele tipo de contato com as pessoas, saber quando a pessoa é, transmite através da comunicação um temperamento passivo-agressivo, né? Então, vai ser bastante, na minha visão vai ser um, uma alunação de escorpião aqui bastante chata, por causa disso a gente não pode esquecer que é escorpião, né? Escorpião é um signo de água, então é, escorpião não é muito afeito a fazer manipulações emocionais. Isso é coisa mais de câncer. Mas num contexto como esse aqui, eu, eu não duvido, né? Não duvido que é, santa, ocorram santas emocionais, esse comportamento passivo-agressivo, né? Essas questões podem ficar bastante críticas e essa alunação de escorpião é que você uma alunação, né, bastante chata, né, bastante desagradável, acho que é uma palavra forte, mas bastante, assim, a gente vai ter que pisar em ovos da forma que a gente fala, na forma que a gente se comunica e prestar muita atenção, né? Eu lembro que eu falei isso no mapa do ano novo astrológico, prestar muita atenção com o que é verdade e o que é mentira, né? As pessoas vão usar realmente esse recurso, né?
para ter alguma, para ganhar uma briga, para ganhar uma guerra, e não vão se elas não, as pessoas não vão, não é se controlar a palavra, mas elas não vão ter talvez aquele pensamento, né, da honra, não, não vou fazer isso porque isso não é do meu feitio, né, não, as pessoas, devido ao momento crítico aqui, eu acho que as pessoas vão se permitir fazer se deixar levar por esses conflitos verbais, né, e de comunicação. Outra coisa, né, que pode acontecer, as questões de mídia, né, vai ser uma briga, né, por um espaço na mídia, por quem vai falar mais, quem tem mais poder, quem tem mais público, então é, envolve touro, né? Então envolve os bens materiais, envolve aquilo que o mundo produz, a sociedade produz como recurso, né? Como dinheiro, né? Como é, material, como produtivo, né? Então todos esses planetas aqui em Escorpião, ou seja, é, é um indivíduo que está sentindo na pele, né, a dificuldade que tem que passar pela dificuldade, né, em se superar, né, e Aquário aqui, né, a Lua muito próximo de Saturno, que é a cobrança da sociedade, né, pelo mais justo, pelo mais igualitário, pelo mais politicamente correto, né, então muitas questões aí para o mês de novembro, finalzinho do mês de outubro, comecinho do mês de novembro, eu vou aproveitar essa janela antes para descansar, né, no mês de outubro e voltar com a bateria cheia aí no mês de novembro, que sei que não vai ser um mês fácil, né? Agora eu vou mostrar para vocês a alunação aqui de Leão, né? É o último quarter, né, do mês de Leão, a Lua minguante de Touro. Então, estamos aqui no dia 14 de agosto. 14 de agosto, como eu disse para vocês, Vênus, né, entrou alguns dias aqui em Leão, alimentando a autoestima e a conexão, né, essa conexão com o centro, né, é, em cada um de vocês, né. Espero que vocês aproveitem isso. Aqui está o trígono que eu falei com Júpiter, né, essa linha azul aqui com Júpiter, ou seja, a coragem de dar o primeiro passo, Júpiter, e a coragem de ser você mesmo, a Vênus em Leão. O Sol aqui, fazendo uma quadratura T muito parecida com essa que eu acabei de mostrar para vocês, né? Mas aqui envolvendo Leão, Touro e Aquário, né? Envolve o eixo aqui, Leão, ou seja, o eixo da humanidade, né? Do raciocínio com a aspiração, ou a vontade com, né, o raciocínio, ambos fazendo aspectos aqui para Urano, né, que está em Touro, ou seja, também envolve, né, os valores aqui, só que aqui não, aqui eu vejo que são os valores, você pode ver só os valores materiais, mas aqui para mim está falando mais de valores internos, né? Que eu acho que é um pouco diferente lá no, na questão, né, na alunação do Escorpião. Lá eu acho que é um indivíduo mais desgostoso assim, da organização social, né, querendo dar um grito de liberdade, um grito né, de liberdade em relação ao Estado, em relação ao governo. Lá eu acho que é um pouco mais ligado com rebeldia, né,
movimentos sociais. Aqui eu acho que é mais é, uma busca por o seu próprio valor, né, e como isso trabalha em relação ao grupo, né? Acho que essa é a minha visão, né? E aqui nós temos o dia 15, no dia 14 a Lua está aqui conjunta com Netuno, né? Então traz os valores de sensibilidade de peixes, né? No dia 15 ela faz uma conjunção com Júpiter, ou seja, alimenta mais essa autoconfiança, essa coragem, né? Essa, essa vontade de dar o primeiro passo, de correr atrás, de conquistar o que é seu, né? Essa, essa crença, né, que você é capaz de fazer o que você quiser, né, porque você tem a capacidade, né, você tem o dom, você tem a habilidade, né? Uma outra coisa que ajuda nesse aspecto aqui, ó, é o Marte está no finalzinho aqui de Touro, né, fazendo um bom aspecto para Plutão, né? Então, é uma habilidade muito grande de cura, de autocura, e aqui até cura do corpo, né? São dois signos, signos de terra aqui, né? Então, para quem está em reabilitação ou está fazendo algum tratamento, talvez algum tempo afastado ou algum tempo em reabilitação, eu acho que aqui é um impulso grande de energia aqui. E aqui nós temos a terça-feira, né? Com a Lua ainda em Áries, agora fazendo uma conexão aqui, né? Ajudando essa conexão entre Sol e Saturno. Esse Sol e Saturno, vocês podem ver que ele está muito ativado, né? Tá muito ativado durante a lunação da Lua cheia e vai continuar até que o Sol entre no signo de Virgem aqui. Mas esse Sol, até hoje é Dia dos Pais, né? Eu tenho que lembrar isso aqui. Esse Sol e Saturno tem muito esse aspecto, né? Daquilo que, não sei se vocês lembram no filme Rei Leão, a forma com que o Simba olha para o Mufasa, né? É, ali quando ele era criança ainda, né? A forma com que ele, antes de conversar com o pai dele, ele imitando o pai dele, né? Imitando aquilo que ele teria que ser no futuro, né? Acho que é mais ou menos essa função, né? Que o pai tem, né? Para na vida de cada um, exatamente ser o exemplo daquilo que você quer ser um dia, né? Independente se você quer ter a profissão do seu pai, mas é o exemplo de caráter, daquilo que você deve, né? O caminho que você deve seguir e das coisas que você não deve seguir também. Muitas vezes o pai, né? Para muita gente o pai é o exemplo. Tem muita gente que fala isso, né? Eu quero ser meu pai é aquilo que eu não quero ser, né? Muitas vezes, mas ele não deixa de ser um exemplo, né? É importante é só um exemplo daquilo que você, de certa forma, também com quem pensa assim também está sendo impulsionado por arquétipo do pai, né? Porque tem uma grande necessidade de ser diferente, né? E como a primeira imagem, o primeiro exemplo é o pai, né? Essa pessoa vai dizer que quer ser diferente do pai, quer ser, quer agir diferente, né? Eu com meu Saturno ali em Leão, eu vivi isso uma determinada época da minha vida, e ao mesmo tempo que meu pai era o Mufasa, né? Ele também
tinha alguns aspectos ali que ele que me trazia essa questão, né, do ser sim, eu ser o contrário do meu pai, né? Mas isso me fez amadurecer mais, é, amadurecer mais em tudo aquilo que eu entendo como o arquétipo do pai, né? Então, isso é uma coisa que mexe bastante comigo, porque uma das grandes, é, um dos grandes sonhos da minha vida é ser pai, então, realmente essa instituição chamada família, ela é algo extremamente, quando a gente entende, né, o que é isso, né? A gente, na verdade, é tudo reflexo do que a gente é, né? A gente tá dentro do, da nossa família tá na gente, né? A gente, eu como astrólogo aqui falando, a gente sempre fala aqui casa 4 a mãe, casa 10 o pai, né? Se o pai é o exemplo, é, a, é o exemplo emocional, é o contrário, né? Então a casa 4 é o pai, se a mãe é o exemplo moral, então a casa 10 é a mãe, então irmãos, né? Avô, então por dar um exemplo aqui para vocês, o pai do seu pai, né? Se a gente, por exemplo, pegar casa 10 é o pai, mas se a gente quiser saber quem é o nosso avô aqui dentro do mundo astral, é só a gente pensar no pai do nosso pai. O pai do nosso pai, se a minha casa 10 é o pai, né? Então a casa 10 a partir da minha 10 é o meu avô, né? Então, se a gente fosse pegar aqui, é, a gente poderia falar, se a gente fosse contar, a casa 10 a partir da 10 vai dar a casa 7, né? Ou seja, isso explica, por exemplo, porque a gente tem uma relação tão próxima dos nossos avós, né? Ou seja, o nosso avô é nosso comprimento, né? A casa 7 é o comprimento daquilo que eu sou. Então, se eu começar nisso aqui, aí eu vou muito longe, né? Mas eu só queria, de certa forma, fazer essa homenagem no Dia dos Pais, né? E lembrar, né, essa oposição de Sol em Leão com Saturno em Aquário, ela é uma posição do filho que olha para o pai, né? E que entende que o pai impõe responsabilidades, impõe limites que são essenciais para que você amadureça como ser humano, né? Sem esses limites, né? Sem os limites impostos pelo pai, né? As pessoas elas demoram muito tempo para ganhar esses limites para aprender, né? A gente perde muito tempo, né? Sem esse exemplo, a gente perde muito tempo sem essa referência. A gente vai acabar tendo que, né, apanhar da vida, né? Ou cair, tropeçar, né? Para aprender certas lições que o nosso pai, né? Dando o exemplo, nos daria com muito mais facilidade, né? Então, aqui eu faço uma homenagem para o que o pai representa, né? E aí a gente está aqui no dia 15 de agosto, no dia 15 eu já falei, eu parei aqui, né, para falar do arquétipo do pai. Dia 16 foi o dia, né, do dia que a Lua está aqui em Áries, fazendo uma conexão entre, né, ajudando essa oposição aqui de Sol versus Saturno. Aí no dia 17, quarta-feira, a Lua entra em Touro. A Lua sempre se sente muito bem em Touro, né? Só que ela entra em Touro fazendo uma quadratura para Vênus aqui, ó, que é o próprio regente de Touro, né? Então, aqui são as questões, né,
A Lua, em Touro, ela deseja o quê? Fartura, né? E proteção, né? Essa fartura e proteção pode, ela não pode ficar muito só baseada nos aspectos externos, né? Até porque a Vênus aqui em Leão está pedindo para você olhar para o interno, né? Então, aqui eu vejo questões aqui relacionadas a não ficar na superficialidade e não ficar limitado à ostentação, sabe, a querer provar o seu valor pelo que você tem, pelo que, né, pelas coisas externas, né? Então não fiquem no superficial. Depois ela faz uma conjunção aqui com Urano, no dia 18, ela faz na quinta-feira ela faz uma conjunção com Urano e consequentemente quadratura com o Sol, quadratura né, com Saturno. A quadratura com o Sol é a própria Lua minguante, né? Então, aqui as perguntas são relacionadas exatamente, né? Se a gente consegue diferenciar esses valores, se a gente transformou o nosso esforço, né, a nossa garra de leão em valores, né? E aqui, muito melhor para você é que esses valores sejam uma perseverança e uma autoconfiança infinita do que seja esses arquétipos externos, né, esses exemplos externos de... Por que eu falo tanto isso, né? Tem um termo que a gente fala muito em escola de iniciação, que a gente deve buscar o perene, né? O que é perene, né? Perene é aquilo que nada pode acabar, né? Então, por exemplo, a gente tem uma casa, mas de repente a casa pode ser assaltada, pode né, ter um incêndio, posso perder, ou, né, alguém, de repente eu posso sofrer um golpe, é, né, ou o banco pode me roubar, né, me tirar dinheiro. Então, são coisas que elas são materiais, elas envelhecem com o tempo, né, o tempo acaba com essas coisas, com é, esses estandartes externos, né? O tempo acaba dissolvendo essas coisas. O que o tempo não, né, que o tempo não come, o tempo não mata? É o seu caráter, a sua força de vontade, é, a sua honestidade, né, a sua é, capacidade de traquejo, ou seja, capacidade de se relacionar, né, de trocar informações, né? Então isso o tempo não mata nada, né? Nenhum fogo come, né? Então, aí essa Lua fazendo essa conjunção com Urano aí em Touro, né? Muito próximo de Marte, ali em quadratura com o Sol, é como se a gente olhasse para a gente e a gente visse qual que é o nosso valor, né? Está baseado no quê? Está baseado nesse estandarte que a gente carrega, né? Para fora, ou se na nossa autoconfiança, na nossa força de vontade, nossa alegria de viver, né? Então, eu sei que eu estou dando alguns pontos bem filosóficos aqui para vocês, mas eu acho que eu ajudo mais vocês falando sobre isso do que talvez fazendo outros tipos de conselho, né? Que tem muita gente por aí que faz, né? Então, espero que vocês aproveitem. E aí, na sexta-feira, dia 19, a Lua faz uma conjunção com Marte, consequentemente com o Sol, né? É, essa conjunção com Marte aqui é, é um pouco perigosa, um pouquinho perigosa, porque Marte está no grau 29, que eu já expliquei para vocês que é sempre um grau onde o planeta ele está
meio cansado né, do arquétipo de touro aí, então ele não sabe nem se é touro, nem se é gêmeos, então, e por um lado faz um bom aspecto aqui para Plutão em Capricórnio, mas é uma quadratura com Sol, né? Então deve ter algum conflito relacionado a poder, né? E poder, e isso pode envolver autoconfiança, autoestima. Então cuidado com isso aí. Vocês veem que a Vênus vai caminhando aqui, né? Sempre mantendo aqui o trígono com Júpiter, né? Então, sempre mantém essa autoconfiança, essa coragem aqui. Uma coisa que eu não estou falando aqui, mas Mercúrio vai caminhando por Virgem, né? Mercúrio vai caminhando pelo signo de Virgem aqui, Mercúrio rege o signo de Virgem, então nossa capacidade analítica, né, e essa capacidade de planejamento também, muito importante, muito valorizada. Só não esquecer, né, daquela questão, aperfeiçoamento é ótimo, é muito bom. Crítica é ótimo, é muito bom. O que é o erro é a dúvida, né? Não se paralise na dúvida, não perca oportunidades por causa da dúvida, né? Não perca, sim, o tempo das coisas por causa da dúvida, né? E aqui, Mercúrio vem caminhando aqui por Virgem até que ele começa a fazer uma oposição com Netuno em Peixes. Então, aquela questão. Então, aqui nós temos um Mercúrio muito pragmático, muito realista, pé no chão, com o Netuno aqui traz muita sensibilidade, aquela visão lúdica, né, idealista, sonhadora. Então, aqui também é uma mediação entre, né, o nosso olhar, já falei isso algumas vezes aqui, né, mas o nosso olhar pragmático, né, realista, versus o nosso olhar sonhador idealista, né? Então, o quanto a gente consegue mediar entre essas duas coisas, né? Então, uma outra coisa que pode acontecer com o signo de Virgem é o signo de Virgem ficar muito focado nas questões materiais e esquecer, né, a, exatamente, né, essa parte mais sonhadora, mais lúdica da vida. Então, a pessoa torna-se muito seguidora de regras, né? Às vezes regras que ela cria para ela mesma, né? E acaba ficando, né? Até outro símbolo que a gente pode usar é que a, a terra torna-se fértil, a água torna a terra fértil, né? Você joga água na terra, a água fica fértil, ela produz mais, ela constrói mais. Então, é exatamente isso que deveria acontecer. Esse lúdico, essa sensibilidade deveria dar oportunidades da terra produzir, né, crescer mais, né? Então, às vezes isso, quando a pessoa é muito, né, fica muito no material, no realista, no pragmático, ela acaba se distanciando muito dessa sensibilidade. Então, cuidado com isso aí também. E aí a gente vai pro dia 20, o sábado, e a Lua entra definitivamente aqui em Gêmeos, e vai fazer também um ótimo aspecto aqui para Vênus em Leão. Então aqui olha, eu sou suspeito para dizer, né, que eu tenho ascendente em Leão e a Lua em Gêmeos. Então aqui é uma habilidade para, como a gente pode dizer, uma habilidade para a gente se autoexpressar, né, fazer alguma coisa realmente criativa, comunicar aquilo que a gente sabe, é, valorizar o outro, né? Quando a gente está falando sempre,
né, sobre o amor, né, sobre o amor próprio, sobre a autoestima, a autoconfiança. Mas e a gente pensa que a gente, com as palavras, com a forma que a gente fala, com a forma que a gente se expressa, a gente também pode alimentar isso dos outros, né? A gente deveria pensar assim, né? Todo mundo deveria pensar assim, porque isso é ser aquariano, né? A gente pensar no que é ser aquariano, né? Se a gente, nós, como sociedade, usássemos isso, né, de uma forma sincera, bom, é, quanto de progresso a gente teria, né? Domingo, a Lua avança em Gêmeos e também faz um aspecto bastante interessante aqui para Saturno, que vai tornar essa conversa, né, essas comunicações um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais a palavra é responsável, né? A palavra mas elas não são responsáveis a ponto de perder, né, a leveza, de perder assim, a jovialidade, né? Elas são só mais voltadas ao ensino, talvez voltadas à distribuição de conhecimento, né? Mas todas essas possibilidades, né, estão abertas aí. E aí, dia 22, segunda-feira, a Lua entra em Câncer, né? O Sol está no último grau de Leão, né? E Marte já entrou em Gêmeos, né? Então, aí o clima muda um pouquinho, né? Mas aí eu falo semana que vem, né? Te falo semana que vem. Então é isso, pessoal. Mais uma semana para falar aí da Mansão de Leão. Espero que eu tenha acrescentado bastante sobre esse arquétipo, né? Porque, afinal de contas, eu vivo esse arquétipo de uma forma bastante intensa, é, e muitas vezes não pela facilidade, mas pela dificuldade, né? Então eu me sinto até meio na obrigação, né, de passar bastante informação sobre isso para acordar esse arquétipo dentro de cada um. E é isso, eu queria deixar uma boa semana para vocês. Aproveitem essa passagem de Vênus por Leão, se conectem com esse centro, né? O centro do coração, com essa chama da vida, com essa alegria de viver. Por mais conflituoso ou difícil ou trabalhoso que estejam os dias, né? O passagem do tempo, a, a grande graça de viver é que Deus colocou sim, a chama criadora dele, né? Se ele é o criador, somos criadores também, então podemos nos virar nos 30 aí, sempre isso que eu sempre tento traduzir aqui para vocês, né? Qualquer situação, qualquer desafio, você é capaz de passar, você é capaz de superar, você só precisa acreditar é, que a divindade está dentro de você e que ela te habilita a superar qualquer obstáculo. Então, acho que não tem mensagem melhor para dar nesse finalzinho de Lunação de Leão. Só queria deixar um abraço, desejar uma boa semana. Tchau.